Bom dia, amadas. Bom dia, amadas e amados. A nossa live Primeiro Reino de hoje. Bom dia, bom dia. Que bom ter vocês aqui. Bom dia, Adriana, Marilza. Bom dia, Ná. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Tava com saudades. Bom dia, amadas. Excelente sexta-feira para todos nós. Que a nossa sexta-feira ela seja abençoada, que ela seja uma sexta-feira de novidades da parte de Deus, com cura, com milagres, né, com restauração, com grandes surpresas da parte de Deus sobre as nossas vidas, nossa casa, em nome de Jesus. Bom dia, bom dia. Vocês estão com a Bíblia de vocês? Vamos abrir a Bíblia? Vamos lá, nós vamos hoje ler o Novo Testamento. Abre aí a sua Bíblia em Marcos. Nós vamos ler o capítulo 5 de Marcos, do versículo 1 até o versículo 20. Marcos, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 20, que vai falar do endemoninhado gadareno. Bom dia, Adriano, Luiz, bom dia, bom dia. Marcos, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 20, vai nos dizer assim: E chegaram à outra margem do mar, à província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, gritando, e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, suplico por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. Versículo 9. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E o meu nome, qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogou-se no mar. Versículo 14. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus. E viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e o temeram. E os que aquilo tinham visto, constataram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Versículo 19, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis
quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Essa história, esse texto, né, esse relato bíblico, ele é muito rico, é muito rico. Nós vemos aqui, né, várias instruções, várias lições que o Senhor nos dá. Como Jesus nos mostra a sua misericórdia, como Jesus mostra o seu grande amor pela humanidade, como Jesus ele não faz acepção de pessoas, como Jesus ele, né, nos mostra a realidade, né, que há, né, demônios que eles são reais, mas que Jesus ele tem todo o poder, que Jesus ele tem, né, a habilidade de transformar vidas, de restaurar vidas. E o que estava acontecendo aqui? Se nós formos lá no capítulo 3, no capítulo 4, que são capítulos que antecedem aqui a Marcos 5, nós vamos ver Jesus elegendo 12 discípulos. Ele chama aqueles 12 discípulos, pede para que aqueles 12 discípulos estejam ali com ele, e ele então ensina aqueles 12 discípulos, né? Ele então vai instruindo a eles, querendo que eles aprendam também, né? Que então eles fossem pregar a palavra, que eles então tivessem poder e autoridade para expulsar espíritos imundos, expulsar demônios, poder e autoridade para curar enfermidades. E no decorrer do versículo 3 nós vamos ver um momento onde Jesus é chamado de Beelzebul, onde Jesus é chamado pelos líderes, né? Pelos ali os escribas, dizendo que ele expulsava demônios pelos príncipe dos demônios, né? Então Jesus ele vai vivendo tudo isso, mas ele não para, ele continua. E lá no capítulo 4 nós vamos ver Jesus continua a ensinar, ele fala ali das parábolas do semeador, parábola da candeia, e Jesus está ali sempre ensinando, explicando. Então chega um determinado momento ali no capítulo 4, no finalzinho do capítulo 4, onde Jesus fala para os seus discípulos para que sempre mantivesse um barquinho por perto, né? Porque as pessoas se amontoavam e as pessoas apertavam Jesus, e isso impedia que ele então ministrasse a palavra. Ele pede para que os discípulos deixem ali sempre um barquinho perto, onde então ele entra nesse barquinho e ali ele ministra a palavra de Deus, né? O Senhor ali então, ele propaga o evangelho, né? Então neste momento, no capítulo 4, lá no finalzinho do capítulo 4, Jesus então, ele entra no barco depois de ministrar a palavra, que é o que vemos que Jesus ele faz em todo tempo, em todo o seu ministério. Jesus ele ministra a verdade da sua palavra, né, para que então as pessoas elas ouvissem, elas tivessem fé, elas crescem na verdade do evangelho e fossem curadas, fossem libertas, né, tivessem uma vida livre nele, né? Jesus traz a salvação. E ali então Jesus entra naquele barco, então é onde acontece, né, o mar ele se revolta, sobe aí uma grande tempestade, né? O vento vem com fúria ali sobre os discípulos dentro daquele barco. Então Jesus ele acalma aquela tempestade, né? Ele manda o vento se calar, né? O mar então o obedece, e os discípulos ficam ali admirados, né, com Jesus. Eles falam, como é que pode, como é que o vento, o mar obedecem a esse homem? Veja, Jesus, ele não apenas, ele explica, ele instrui, ele mostra na teoria, ele também mostra na prática que ele tem todo o poder e que pelo nome dele nós também podemos fazer. E é isso que Jesus nos ensina em todo tempo, que nós, através de Cristo, nós podemos todas as coisas, que através de Cristo, se estivermos alinhados com a vontade de Deus, nós também podemos, com a ousadia do Espírito, né, proclamar o Evangelho, proclamar a verdade, falar daquilo que a palavra e as Escrituras nos dizem, e então orarmos por pessoas e pessoas serem curadas, pessoas serem libertas, livres de poderes demoníacos. E o Senhor está explicando isso. Então ele passa para o outro lado, ele chega até o outro lado, e ele chega então na cidade de Gadara. A cidade de Gadara era uma cidade que fazia parte de Decápolis. O que era o Decápolis? Decápolis era uma região composta, né, por 10 cidades.
né? Então, Gadara era uma dessas cidades que fazia parte dessa região de Decápolis. E apesar desta cidade, apesar de Decápolis estar dentro do território de Israel, eles não viviam de acordo com a cultura, com a tradição, né, com o judaísmo. Eles não viviam de acordo com a cultura, né, religiosa do judaísmo. Eles eram uma cidade greco-romana. Então, as práticas das pessoas daquela cidade, né, de Decápolis e de Gadara, que era onde Jesus havia chegado, eles não viviam, apesar de estar em um território israelita, eles não viviam como os judeus. Tanto que eles criavam porcos, eles cuidavam de porcos, eles vendiam porcos como alimento, porque os romanos, eles compravam os porcos, eles se alimentavam de porcos. E nós sabemos que os judeus, eles têm este animal, o porco, como um animal impuro. Eles não comem, né? Os judeus até hoje eles não comem porcos, porque eles têm como um animal impuro, que está lá em Levítico 11, de acordo com a lei de Moisés. É claro que isso não existe mais, porque Jesus não é que ele veio revogar, mas ele diz lá em Mateus que o que é impuro, o que é imundo, não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca. Então veja, Jesus chega ali naquela cidade, na cidade de Gadara, né, que de acordo com os judeus era considerado uma cidade pagã, uma cidade gentílica, né? Então ele chega ali, aí diz aqui 5:1, e chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenes. Chegaram, os discípulos estavam ali. Veja, o Senhor, ele nos chama para participar. Nós temos a honra, o privilégio de participar deste ministério, participar, né, desta honra que é ministrar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, participar deste reino, do reino de Deus, onde coisas sobrenaturais acontecem, né? Nós cremos no sobrenatural de Deus e Jesus, ele chega ali e logo sai ao encontro, né, dos sepulcros, sai ao encontro um homem com espírito imundo. Então veja, ali naquela cidade havia um homem que ele não vivia em casas, ele não habitava em casas. Aquele homem habitava no sepulcro, em um lugar de morte. Diz a palavra de Deus que aquele homem, ele se machucava, ele se feria, que de dia e de noite, aquele homem, ele ficava berrando, ele ficava, né, por aquela cidade, né, gritando. Aquele homem, ele estava tremendamente endemoniado. Aquele homem vivia numa tortura, ele se machucava, ele se rasgava, ele se feria, ele não estava no seu juízo. Em nome de Jesus, deixa eu te falar. Pode ser que você não esteja vivendo exatamente isso que este homem estava vivendo, mas pode ser que você esteja em uma condição, né, onde você se sente aprisionado por alguma coisa, por algum motivo, por alguma circunstância da tua vida, aprisionado em lembranças, aprisionado com coisas do passado, aprisionado às vezes em algum vício, aprisionado às vezes no álcool ou no fumo, sabe? Em situações que você não consegue se sentir livre, aprisionado a uma depressão, né? A uma enfermidade, porque às vezes a enfermidade é da alma, não é uma enfermidade física, e você não se sente livre para poder caminhar uma vida com Cristo, porque o Senhor nos chamou para a liberdade. E eu quero te dizer nesta manhã de sexta-feira, dia 27 de março de 2020, que o Senhor, ele pode te libertar de toda e qualquer circunstância, de todo e qualquer vício, de toda e qualquer enfermidade, de toda e qualquer situação, de toda e qualquer opressão. O Senhor, ele pode fazer isso na sua vida, ele pode fazer isso aí no meio dos seus. Talvez não seja você, mas talvez seja um filho, um marido, uma esposa, uma mãe, um pai, alguém que você ame, que você está vendo que está preso, que está aprisionado, encarcerado em algo que está sendo destrutivo, que está fazendo com que a pessoa vá morrendo aos poucos, e a pessoa, ela não consegue enxergar isso. Mas em nome de Jesus, não desista. Não desista, continue levando em oração esta pessoa, continue levando em oração a Deus, suplicando a este Jesus que tudo pode, que para ele não há nada maravilhosíssimo, não há nada impossível, e Jesus, ele pode libertar
o homem, o ser humano, de todo e qualquer domínio demoníaco. Nada é impossível para Deus, creia nisso. Então aqui está dizendo que ele andava ali de dia e de noite, clamando pelos montes, se ferindo com pedras, ele perambulava, gritando. Veja que coisa terrível, que coisa terrível. E Satanás e seus demônios, eles fazem isso, eles têm uma missão também, que é destruir a obra perfeita de Deus. Me escute, você é obra perfeita de Deus. Quando Deus, ele criou o homem, lá em Gênesis, ele diz assim, façamos o homem. Veja, né? A Trindade estava ali criando o ser humano e fala a nossa imagem e semelhança, que coisa maravilhosa. Estavam ali nos criando, nos formando. E então, quando vemos ali em Gênesis o relato de que o Senhor diz que o homem ele foi criado para dominar e não para ser dominado. Essa é a estrutura principal do homem. Ser imagem e semelhança de Deus e criado para dominar e não ser dominado. O que nós vemos aqui é o contrário disso. É um homem sendo dominado, sabe, pelo poder demoníaco, por Satanás e seus demônios. Totalmente fora do seu juízo, agindo, né, com insensatez, tremendamente louco. E o Senhor, ele chega ali naquela cidade. E Jesus chega ali naquele lugar. E esses demônios, então, eles reconhecem, porque os demônios reconhecem Jesus. Eles conhecem o Deus, Filho do Deus Altíssimo. Eles conhecem que ele tem todo o poder, que ele tem toda a majestade. Os demônios sabem disso. Nós precisamos saber disso. Nós precisamos ter a certeza que Cristo, que Jesus, ele tem todo o poder, que ele é vivo, que ele é real, que ele está entre nós, que ele está em nosso meio, que o Espírito Santo de Deus que habita em nós, testifica em nós desta realidade, desta verdade, que Jesus vive, que Jesus reina, que ele tem todo o poder, que ele pode todas as coisas, que toda força pertence a ele. E os demônios, então, ele grita ali, em grande voz, né? Ele fala ali que tenho eu contigo, e aqui nos originais ele diz assim, o que temos um com o outro? O que você está fazendo aqui? Deixa eu fazer o que eu vim fazer e você faz o que você veio fazer. Por quê? Porque se você for ver aqui no versículo 8, diz assim, ó, porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. Jesus já havia falado com aqueles demônios que estavam ali no Gadareno para saírem dele. E então eles já começam a ficar assustados. Os demônios ficam assustados diante da presença de Jesus. Sabe, amados, eu vejo muitas pessoas assustadas com demônios. Em nome de Jesus, eu quero te dizer uma coisa. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o Jesus que habita em nós através do seu Espírito. Como eu disse aqui para vocês, Jesus ele escolheu 12 primeiramente. E ele explicava a esses 12 como eles deveriam agir, como eles deveriam então caminhar. Então Jesus, ele os escolheu para que eles não apenas ministrassem a palavra de Deus, mas que eles também tivessem poder e autoridade para curar enfermidades e para expulsar demônios. Então entenda que isso não mudou, isso é até os dias de hoje. Eu e você estamos em Cristo e em Cristo nós podemos então declarar a cura de enfermidades e expulsar demônios. Entenda isso, creia nisso, acredite nisso, tenha fé para poder exercer isso. Peça ao Senhor para que ele te encha da autoridade do Espírito. Lá 2 Timóteo 1,7 diz que o Senhor não nos deu um espírito de medo, o Senhor não nos deu um espírito de covardia, ao contrário, ele nos dá um espírito de coragem, de ousadia, para que nós então tenhamos o poder em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então aqui diz que o Senhor ele já havia dito àquele homem, repreendido naquele homem os espíritos que nele habitavam. E ele pergunta, qual é o teu nome? E ele responde dizendo, Legião é o meu nome porque somos muitos. Veja isso aqui, Legião, era uma denominação a um grupo, um agrupamento de soldados romanos, onde neste agrupamento de soldados romanos era chamado Legião Romana. Isso tinha muito a ver com aquele território mesmo, né? E então aquela Legião Romana ela era composta de 3.000 até 6.000 soldados romanos. Entenda isso.
Uma legião, ela é composta de 3.000 até 6.000 soldados romanos. E aquele demônio, ele diz, legião é o meu nome. Imagine quantos demônios habitavam naquele homem. Quantos demônios atormentavam aquele homem, feriam aquele homem. Por isso diz, dia e noite, um homem assim, atormentado, oprimido, enlouquecido, fora do seu juízo. E então rogava-lhe muito, escute isso, os demônios rogavam a eles assim, não nos envie para fora dessa província. Aqui no original, o que ele está dizendo é o seguinte, os demônios estão dizendo a Jesus, não nos lance no abismo, não nos lance fora no abismo. Por quê? Porque lá em Apocalipse, no capítulo 9, lá do versículo 1 ao 11, você vai ver que ali está então determinado qual será o fim de Satanás e seus demônios, que é o que? O abismo, que é uma eternidade de tormenta. E eles sabem qual é o final deles. Eles sabem disso. Os demônios, os espíritos imundos e Satanás sabem que no fim já está determinado para eles uma eternidade de tormenta, que é chamado, que será o abismo. E então aqui neste momento, eles parem, não nos mande para outra província, para outra região, para o abismo, mas não era chegado o momento, porque haverá este momento, mas não era chegado o momento. Então eles passava por ali uma manada de porcos, porque como eu disse, aquela era uma região onde se cuidava, onde se criava porcos, porque eles não, apesar de estarem no território, né, israelita, eles não viviam assim, eles eram uma cidade considerada, né, pelos judeus como pagãos, como gentios, então passava ali uma manada de porcos, uma criação, e eles pedem permissão a Jesus para então irem para aquela manada de porcos. E diz aqui a palavra de Deus que Jesus permite. Em nome de Jesus, deixa eu te dizer algo. O Senhor quem delimita o que vai e o que não vai acontecer. Situações que acontecem na nossa vida, situações às vezes terríveis e incompreensíveis ao nosso entendimento, que inclusive é o que estamos vivendo nos nossos dias atuais. Situações incompreensíveis que às vezes nos deixam por um determinado período, né, assim, abobados, perplexos com o que está acontecendo. Mas acredite nisto que eu vou te dizer. Deus está no controle de todas as coisas. Nada saiu do controle de Deus, nem aí na tua casa, nem na tua vida, nem no teu trabalho, nem na tua saúde, nem na sua vida conjugal, nem aí com os seus filhos. Nada saiu do controle de Deus, nada, nada. O que está acontecendo no nosso meio tem ali um limite, tem uma permissão de Deus para acontecer. E se tem uma permissão de Deus para acontecer, fica tranquilo. Fica tranquilo em nome de Jesus. Fica tranquilo em nome de Jesus. Rejeite todo espírito de opressão e de depressão. Rejeite todo espírito de agonia e de aflição da sua vida em nome de Jesus. E receba da parte de Deus o remédio do céu, que nos traz conforto, nos traz consolo e nos traz a certeza e a confiança de que Deus está governando tudo, que nada saiu do seu controle. Entenda isso em nome de Jesus, recebe isso em nome de Jesus, acolha isso dentro de você em nome de Jesus e propague as coisas boas da palavra de Deus, propague. Talvez você tenha aí um vizinho, uma vizinha, mãe, um pai que você está vendo atormentado numa preocupação em algo, sabe, que está tirando a sensatez, a prudência, o equilíbrio. Pessoas estão ficando desequilibradas, agoniadas, e você pode então, né, proclamar a palavra, dizer assim: fique calmo, fique tranquilo, Deus está no controle, não há nada que Deus não possa fazer. O que está acontecendo hoje pode ser incompreensível à nossa mente nos dias de hoje, mas Deus, ele tem todo o poder e todo limite pertence a ele. Aleluia, glória a Deus. E então ele permite, né, que aqueles demônios, que aqueles espíritos imundos entrem naquela manada, e aquela manada então ela sai e vai direto para o despenhadeiro e se jogam ao mar e são afogados. Sabe, amado, João 10:10 vai nos dizer que o diabo, né, Satanás, o ladrão, ele vem senão a matar, a roubar e a destruir.
sabe? E nós precisamos ter essa consciência. Algumas pessoas, elas têm medo até de falar o nome Satanás, elas têm medo de falar até o nome diabo, o nome demônio. Eles existem, eles são reais, mas há um nome que está acima de todo nome, e esse nome é Jesus. E esse versículo, né, capítulo 10, versículo 10, não termina dizendo, né, o que o diabo faz, mas diz assim: mas eu vim para que tenham vida, e uma vida abundante. É esta palavra que você tem que pegar para você, é essa palavra. Se há aí na sua vida algo que está sendo destruído, você se sentindo lesado, lesada, roubado, né? Se você está percebendo aí na sua vida, né, como diz aqui em João 10:10, matar, roubar, destruir. Se você está vendo que tem alguma coisa que está matando, sufocando, em nome de Jesus, declare na sua casa que Jesus, ele está aí no seu meio, no meio da tua casa, no meio da tua família, no meio dos teus filhos, e declare a vida abundante em Cristo Jesus. Declare vida abundante em Cristo Jesus, dentro da sua casa, na sua família, na sua vida conjugal, aí no seu trabalho, nos seus estudos, nos seus sonhos, nos seus objetivos, nos seus propósitos, no seu ministério. O que Deus tem em Cristo Jesus é uma vida abundante. Ele não tem morte, ele não tem destruição, ele não tem roubo, e nós não podemos aceitar. E nós precisamos então, né, testemunhar daquilo que Jesus faz, né, e receber da parte de Deus as bênçãos e as promessas, não deixar que as promessas morram, não deixar que as promessas caiam por terra. E então é o que o Satanás faz, e aqueles porcos, eles então, né, seguem ali dominados, né, pelos espíritos imundos, e são lançados, né, pelo despenhadeiro e morrem ali afogados. E então aquele homem, ele é liberto, aquele homem é liberto. Ai, se vocês forem ver nos outros evangelhos, Evangelho de Lucas, Evangelho de Mateus, que também narra esse texto, e no Evangelho de Lucas, né, de Mateus, diz que aquele homem estava há muito tempo vivendo aquela opressão, mas Jesus chega ali naquele lugar. Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus ali dentro daquele barco, ele passa para o outro lado, ele vai até a cidade de Gadara, e naquela cidade que era considerada uma cidade greco-romana, uma cidade considerada pelos judeus, uma cidade onde vivia um povo pagão, mas Jesus não nos vê como o homem vê. Jesus nos olha com um olhar de amor, de misericórdia, de compaixão, e ele vem até nós e nos tira das trevas e nos leva para a maravilhosa luz. Ele tem o reino para mim, para você, e o Senhor, então, cheio de misericórdia, ele liberta aquele homem. Jesus, ele veio para nos tornar livres. Nada pode nos encarcerar, nada pode nos deixar presos, né, aprisionados em grilhões, em cadeias. Jesus, ele traz libertação. Então, em nome de Jesus, entenda isso, declare isso, declare libertação, declare salvação dentro da sua casa, declare o livramento. Nada vai continuar prendendo os seus filhos, nada vai continuar encadeando aqueles a quem você ama, nem a você mesmo, porque Jesus nos torna livres. Jesus é maravilhoso, é cheio de misericórdia, e diz que aquele homem, então, depois de estar no seu juízo perfeito, aquele homem pede para acompanhar Jesus, para entrar no barco e acompanhar Jesus. Ele estava tão agradecido, tão grato, tão maravilhado. Mas escute, Jesus, ele tem um carinho, um amor pela família, e ele diz àquele gadareno, aquele homem que estava possesso, que estava endemoniado ali de Gadara, ele era um gadareno. Quando chamamos de gadareno, não é porque era endemoniado, é porque morava, né, nesta região de Gadara. E ele diz àquele homem: não, volte para a sua casa, volte para os seus, vá lá e conte das maravilhas, da misericórdia, da compaixão que o Senhor teve por ti. E é o que ele faz. E então, quando nós vemos, né, grandes passagens aqui, né, do ministério de Jesus, e nós ouvimos nas leituras, né, dos evangelhos, que pessoas de Decápolis elas saíam daquela região de Decápolis e iam até Jesus conhecer, saber quem é o mestre, saber quem é esse homem que operava milagres, que curava enfermos, que libertava os cativos. E eu e você podemos conjecturar
conjecturar, podemos crer que este homem, como diz aqui no versículo 20, que ele começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera e todos se maravilharam. Então este homem, antes, né, um endemoniado, vivia em sepulcros, agora um missionário, né, um homem que ministrava a palavra de Deus, que testemunhava os grandes feitos de Jesus, um homem que tinha de volta a sua dignidade, que teve de volta, né, o seu juízo perfeito e que então pregava, que então testemunhava, contava do que Jesus havia feito. Em nome de Jesus eu quero declarar sobre a sua vida que haja a libertação em toda e qualquer área da sua vida, em todas as áreas da sua vida e sobre a vida da sua família e daqueles a quem você ama, e que você possa testemunhar dos grandes feitos que Jesus já fez sobre a sua vida e que ainda vai fazer. Seja alguém grato a Deus. Nesta manhã, seja agradecido a Deus por tudo que Ele já fez na sua vida, por tudo aquilo que Ele já te salvou, já te libertou, por tudo aquilo que Ele já curou em sua vida e por aquilo que Ele vai fazer, porque Ele é o mesmo. Ele não muda. O nosso Deus é um Deus que nele não há mudança nem sombra de variação. Ele é um Deus estável. Ele continua o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Querido Deus e amado Pai, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, Senhor, nós estamos aqui nesta manhã glorificando o Teu nome, te exaltando pelo Deus maravilhoso que Tu és, Senhor. E eu quero te apresentar cada uma que está aqui, cada amado Teu, cada amada sua que está aqui nesta manhã, Senhor, cada família aqui representada, que eu não conheço, mas Tu conheces, Tu sabe, Senhor amado, a necessidade e as demandas, Pai querido, os problemas, Pai, os sonhos, os projetos de cada um. Senhor, e em nome de Jesus, eu quero declarar vida abundante, eu quero repreender, Senhor, tudo aquilo que está destruindo, roubando, matando na vida dos seus filhos e declarar esta vida abundante em Cristo Jesus, declarar salvação, declarar libertação, declarar restauração das famílias, declarar restituição. Tu és um Deus que renova todas as coisas, renova a fé, renova a esperança. Senhor, fortalece cada um aqui, Senhor, traz coragem a cada um, meu Senhor. Senhor, que as pessoas, Pai querido, que estão aqui nesta manhã ouvindo e que ainda vão ouvir porque vai ficar gravada esta live, que as pessoas elas possam sentir o poder que há em Ti, porque em Ti há todo poder, toda força te pertence, que as pessoas elas possam se sentir, Pai querido, animadas, Senhor, que elas possam se sentir encorajadas a prosseguir e jamais desistir, Senhor. Visita cada casa, Senhor, em nome de Jesus, há poder no Teu sangue e nenhum mal sucederá a essas famílias que aqui estão, Senhor, nenhum mal sucederá a elas, aos seus filhos, aos seus familiares, à sua parentela, Senhor, nenhuma praga, nenhuma moléstia, nenhuma enfermidade chegará à tenda dos teus filhos, mas eles estarão guardados debaixo das tuas asas, eles estarão seguros pelo poder que há no teu sangue, Jesus. Senhor, eu declaro salvação, eu declaro libertação, eu declaro livramento, cura de enfermidades, tira dos leitos, levanta, Senhor, cada um que está caído, prostrado, Senhor, com síndrome do pânico, com depressão, Senhor, envolvido com homossexualismo, com vícios, com pornografia, em nome de Jesus, eu declaro agora cura, salvação, libertação, em nome de Jesus. Receba as bênçãos de Deus, as vitórias, as coisas grandes, extraordinárias e sobrenaturais que Deus tem para a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada por vocês terem estado aqui na nossa live Primeiro Reino, que acontece dia sim, dia não, né? Então a nossa próxima live, ela vai acontecer no domingo às 6 horas da manhã. Convide outra pessoa para estar aqui, para ouvir a palavra de Deus, né? Para poder aqui, né, aprender um pouco da palavra de Deus, se encher da palavra de Deus, porque a palavra do Senhor é que nos traz a fé, a palavra do Senhor tira as escamas dos nossos olhos e nos faz enxergar a verdade que há então nas Escrituras Sagradas, né? Eu vou deixar essa live salva por 24 horas, que é o tempo máximo aqui, né, estipulado pelo próprio Instagram, e você pode compartilhar esta palavra, né? Aqui, ó, se vocês verem aqui embaixo, tem um... Uai, cadê minha mão? Aqui embaixo, gente, tem um aviãozinho, tá vendo? Parece um aviãozinho de papel.
né? Então, quando você clica aqui, você pode enviar essa live para outras pessoas, para que outras pessoas possam ouvir a palavra de Deus, e então receber essa porção preciosa que cura, salva, liberta, né? Que leva para o céu, né? Então, você pode fazer isso. Deixa eu ver quem esteve aqui para eu poder falar com vocês. Eu falei com a Adriana, falei com a Nayara, falei com a Marilza, Patrícia, bom dia, amadas, bom dia, amado. Falei aqui com o Adriano, bom dia, Irene, bom dia, Maria Cruz, bom dia, Cássia, querida, bom dia, Ana Cristina, bom dia. Aqui, New Woman, New Life, bom dia, Claudiane, bom dia, Nilce, bom dia, Nilda, bom dia, meu amor, bom dia, Elisete, Joy Alfaiataria, bom dia, Rosane, Cafeizando com a Lu, bom dia, meu amor, bom dia, Thaís, bom dia, Renata Borges, bom dia, Isolina, bom dia, minha amada, bom dia, filho, bom dia, amado, bom dia, Vicente, Marise, bom dia, Miriam, bom dia, amada, bom dia a todos vocês, um dia abençoado, um dia de paz. Bom dia, Lucilene, creio que falei com todos. Bom dia, que vocês tenham uma sexta-feira, então, de surpresas. Receba as bênçãos, não abra mão das promessas, das bênçãos e dos sonhos de Deus para a sua vida e para a sua casa. Até a próxima live, domingo, às 6 horas da manhã. Convide outras pessoas. Se você chegou agora, vai ficar gravado, então você pode, né, depois assistir a essa live. Até domingo, em nome de Jesus, permitindo o Senhor. Obrigada, tchau!